Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Hoje a nossa aula é sobre saúde bucal. A professora vai iniciar realizando um compartilhamento de tela com vocês. E hoje temos muita coisa bacana para poder estar falando. Eu vou iniciar com a seguinte frase. A sabedoria não está em falhar ou sofrer, mas e sim usar as nossas falhas para amadurecer o nosso sofrimento, para compreender a dor dos outros. Achei muito bacana Augusto Cury falar a respeito disso, sobre o saber utilizar a sabedoria. Então, é isso que eu quero trazer para vocês nessa tarde. E vamos fazer uma revisão aí? Vou trazer um pouquinho de lembrança. O que a gente falou na aula passada? Falamos sobre o quê? Protetor solar. Qual a importância do protetor solar? Existe dois tipos. Existe o filtro solar químico, que é aquele que eu falei na aula, que ele espalha facilmente, que ele é imperceptível na pele. E esse tipo, o filtro solar químico, ele absorve, porque nós falamos do raio UVA, UVB. A importância do sol para a nossa pele é muito importante. Porém, ali até as 10 horas da manhã e depois às 16, entre 10 horas da manhã até as 16, não é bacana, é prejudicial à nossa pele, causando desde vermelhidão até o câncer. Vai depender de onde esses raios atingirem. São eles, raio UVA, raio UVB, é a palavra-chave. Essa deve ser a escolha mais sensata na hora de nós comprarmos ou vendermos para o nosso cliente o filtro solar. O filtro solar físico, ele é composto por aquele componente que eu sempre falo sobre ele para vocês. É o óxido de zinco. O óxido de zinco está presente tanto nos protetores, quanto eles estão presentes onde? Na pomada de assadura. E eles agem, esses componentes desse tipo de filtro, ele reflete. Então, uns absorvem e outros refletem. E trouxe aqui para compartilhar com vocês, mostrei na aula passada, só reforçando e relembrando. Olha onde a nossa pele fica exposta. Esse aqui é um caminhoneiro que trabalhou muitos anos sem uso do protetor solar. Então, o lado ali onde ele mais recebia sol, olha como o sol danifica e envelhece a nossa pele, tá? Sendo ele mocinho ou vilão, a professora falou na aula passada. Entra lá no grupo, assiste o vídeo novamente, busque auxílio aqui, dá para ver na apostila. Se ficou alguma dúvida ainda, olha só. Essa imagem que eu trouxe para compartilhar com vocês, essa diferença fala por si mesma. O uso do filtro solar é de extrema importância. São duas irmãs. A primeira teve a exposição solar durante a maior parte da sua vida. Ao contrário da segunda, é visível ali a diferença de brilho na pele, tubor. Tubor é o aspecto que essa pele está. Quando a pessoa aperta, assim que ela solta, é o teste de tubor, como está a hidratação. Então, realmente, né? Aqui não precisa falar mais nada, fala por si só. Hoje nós vamos falar do quê? Saúde bucal. Primeiro, vou iniciar nossa aula perguntando para vocês o seguinte. Como manter uma boa saúde bucal? Boa saúde bucal não é apenas a escovação dos dentes, mas há todo um contexto por trás. Além da escovação eu falei para vocês que eu ia trazer várias informações interessantes hoje, não falei? Então, entre essas informações, olha só. Se você pensar assim, professora, interfere a pasta de dente que eu utilizo, o jeito que eu uso, como funciona? Não, vai depender de qual é o objetivo que você está escovando os dentes. Está com problema de placa? Tá com problema? Se for no geral, apenas para poder manter a higiene da boca, vou falar sobre isso. Só que antes de eu começar a falar aí, como nós mantemos uma boa saúde bucal, eu tenho que entender o que é uma boa saúde bucal. É hálito puro, é sorriso saudável. E para isso, não é escovar somente os dentes. Na hora da higienização, tem que escovar dente, gengiva, principalmente para quê? Para eliminar ali. E a língua, todo mundo esquece, dente, gengiva, a língua também deve ser escovada. Por quê? Excesso de alimento ali, na nossa boca tem bactérias. E isso não é a minha, não é a sua, é de todas nós. Então, assim, se a nossa boca tem bactérias, tem que ser retiradas ao ponto de não nos causar dano. Então, manter uma boa higiene, uma boa higiene bucal.
Como que eu faço isso? Vamos lá. A sequência é: escove os dentes após as refeições, só que tem um detalhe. Exceto o café da manhã, você não vai escovar depois do café da manhã, vai ser escovado quando? Antes. E foram feitas aí algumas pesquisas no Instituto Oncológico a respeito desse assunto, que tanto os oncologistas quanto os cardiologistas, eles constataram que pessoas que não escovam os dentes antes de se alimentar, na nossa boca passou a noite inteira ali, a boquinha como? Juntando bactéria, ok? Então, ao nós acordarmos, essas bactérias, se nós engolirmos, vai para onde? Corrente sanguínea. Caindo na corrente sanguínea, qual que é o primeiro lugar que ele passa? Exatamente, isso aí que você pensou. Coração. Foi constatado problemas de endocardite, ou seja, na camada ali que reveste o nosso coração. E isso foi através do quê? De muita pesquisa. Então, é interessante. Esse escovar os dentes após as refeições, exceto o café da manhã, que tem que ser antes e depois, ok? Usar fio dental diariamente? Com certeza. Trocar a escova a cada 3 meses? Mais que obrigação. E consultar um dentista regularmente. O que é esse dentista regularmente? É consultar o dentista ali, ó, a cada 6 meses. Professora, não consigo, uma vez no ano. Não deixar muito tempo se prolongar, por quê? Pode aparecer uma cárie, nós vamos falar daqui a pouco o que é a cárie. Vou contar uma história para você, já que nós estamos falando aqui sobre os conselhos para uma boa higiene bucal, a história do creme dental. Olha só, para você ver que quando realmente a pessoa quer, ela faz acontecer. A história do creme dental, sucintamente, é a seguinte, ó. É conhecido como dentifrícios. Nossa, complexo, né? O gel dental, creme dental, pasta dental. É dado diversos nomes para o creme dental. É quase assim, né? De acordo com a consistência, ele é o tipo dele. Esse creme, né? Grosseiramente falando, ele é usado para quê? Para se higienizar a boca. Quase sempre. Ou seja, é complicado fazer com o dedo. Para que haja uma eficácia, precisa-se de uma escova. Então, a referência mais antiga que eu consegui encontrar a respeito desse assunto é que o creme dental, os egípcios faziam isso, olha quantos anos antes de Cristo. Então, isso há muitos anos atrás. Citava-se o que é uma mistura de sal de cozinha, pimenta, folha de menta com flores de lis. Então, você imagina sal, logo cedo, né? Sal, pimenta, flor, para poder o quê? Se higienizar. Então, aí surgiu a primeira história ali, como que era realizado o creme dental. Se você quiser continuar vendo um pouco mais a respeito dessa história, a Colgate é uma das empresas mais antigas, não estou fazendo propaganda, só comentando com vocês, na área de fabricação de creme dental. Tá? Porque, já que eu comentei sobre a empresa, agora eu vou falar para vocês, então, quais os cuidados diários para uma boa saúde bucal? Porque se você pensar assim, ó, dentro de uma pasta de dente, o que contém nela? Contém abrasivo, tem pasta que tem umectante, surfactante, aglutinante, corante, edulcorante. Nossa, já cansou, né? Só de falar. A quantidade de componentes que contém. Só que agora, eu queria perguntar para você o seguinte, qual que é a melhor marca de pasta de dente para a gente indicar para o nosso cliente? Ela vai depender muito da necessidade desse cliente. Bom, o que é importante ter em qualquer tipo de pasta dental? Que ela seja anticárie, porque o objetivo da higienização é que nós não tenhamos doenças, correto? Na nossa boca. A principal que causa bastante dano, tanto ao nosso dente, quanto ao hálito, enfim, qual que é? A carne. Só que tem um detalhe. Vou dar um exemplo de um cliente que esteja fazendo um tratamento de câncer. Tem alguns casos de cânceres que tem componente na pasta dental que o cliente não pode escovar os dentes com ela. Aí, como que é feito nesse caso? Se você hoje está assistindo a aula, fala, professor, interessante saber sobre isso. Eu quero trabalhar com manipulação. Realmente, alguns casos de pacientes que fazem tratamento oncológico, é manipulado o creme dental dele. Interessante isso, né? Então, passa pelo médico, está fazendo acompanhamento ali, ele que vai prescrever
para que não prejudique o tratamento. Porque, às vezes, a quimioterapia, de acordo com o tipo de câncer, o estágio é a radioterapia. E as pastas, tem algumas delas que têm alguns componentes que podem prejudicar. Olha só como são coisas minuciosas e é interessante nós sabermos sobre isso, tá? Vamos lá, então. Se a pasta de dente contém tudo aquele monte de componente que a professora falou para você, não é marca, não é Colgate, não é Oral, não é Aquafina, não importa. O que é importante saber? Que dentro de uma pasta dental, as mais simples, o que tem que ter na fórmula dela? Flúor. O flúor, ele pode ser assim como o sol, de mocinho a ladrão. Como assim? Lá na infância, primeiros dentes que nos aparecem ali, normalmente, desde a época da escola, tem aquele momento da higienização, onde faz o bochecho ali com flúor, justamente para prevenir essas doenças. Só que tudo que é demais nas nossas vidas, tudo que é excessivo, ao invés de ajudar a nossa saúde, nos prejudica. Sabe por que a professora está falando isso? Porque o excesso de flúor nos primeiros anos de vida mancha os dentes. E depois, daqui a pouquinho, eu termino de falar quando eu estiver falando sobre a doença, sobre isso, causa doença nos dentes. Então, assim, voltando aqui. Qual que é a principal função de uma pasta dental? Limpar os dentes, ok? Se na composição dela tem flúor, então ela é anticárie, porque o flúor, o que ele faz? Ele favorece o processo de remineralização do dente, deixa o esmalte do dente bonito, ou ainda reduz ali o que? A perca, porque naturalmente nós passamos por um envelhecimento, e esse processo de envelhecimento faz com que nossos dentes fiquem fracos. Ó, só relembrando aqui, ó, a professora fez a chamada, se você não pode assistir a aula online, relembrando. Daqui a pouquinho eu coloco lá no grupo a aula e a atividade correspondente, tá? Mas faça, viu? Sabe por quê? Para garantir a sua presença, senão depois, lá no final do curso, vai acabar fazendo falta, ok? A Érica tá aqui, ó, já falou, e aí, professora? Eu falei, não, já tá tudo certinho aqui. Já foi dado o recado, missão dada, missão cumprida. Então, continuando aí, vamos assistir o vídeo até o final, porque tem muita coisa bacana e que interfere tanto no nosso profissional quanto no nosso pessoal. Quer ver? Olha só, eu não falei que uma pasta dental é importante que ela contenha o quê? Flúor. Ela vai fazer o quê? Ajudar a proteger os dentes. E isso aumenta 2 vezes o quê? O flúor faz com que a capacidade de salivar, a nossa saliva, se você pegar lá a sua apostila depois, leia, é bem interessante, tem uma curiosidade falando ali sobre a saliva. O que ela faz? Ela traz muitos benefícios. A saliva realmente, ela repõe, ajuda ali o flúor a aumentar 2 vezes a capacidade de salivar. Ou seja, salivando ajuda ali principalmente a lubrificar, a umedecer o interior da nossa boca. Com isso, auxilia a nossa fala, transforma nossos alimentos de uma forma melhor para ela poder ser o quê? Para a digestão. A saliva tem ali, a nossa digestão começa ali na boca mesmo. Então, vamos lá. Agora que você entendeu que o que é importante ter numa pasta de dente, em primeiro lugar, independente da marca, é o quê? O flúor. Existem pastas que elas são específicas, que elas chamam-se pastas antiplacas. E esse daí, qual que é o objetivo desse tipo de pasta? É para cliente que tem ali formação de placa dental. Então, esse paciente que não consegue manter ali uma saúde periodontal, ou seja, dente e gengiva, através de uma remoção mecânica, esse cliente não consegue, o dentista tem dificuldade, alguma coisa assim, dentro dessa pasta contém um componente chamado triclosan. O triclosan são nomes técnicos que eu vou falar agora. Eu quero que você saiba o seguinte: o que eles fazem? O zinco, o copolimério, eles fazem assim, eles potencializam a eficácia dessa pasta. Ou seja, a formação de placa não é ali restos de comida que às vezes ficam paradinhos, ou tem dificuldade em retirar, ou esse cliente tem uma sensibilidade na gengiva. Então, essas pastas de antiplaca, elas são específicas para esse cliente, que é para auxiliar, ou seja, para contribuir no controle da periodontite, quando se tem essa formação. Ok? Entendeu? Então, o cliente tem essa dificuldade, esse é o melhor tipo de pasta a ser indicado. Ela tem antiplaca? Tem, mas tem flúor nela também. Ok?
Existe ainda as pastas anti-tártaro. É aquela composição bem parecida com essa. O que acontece dentro dessa pasta? Ele não remove o cálculo dental, ou seja, o mecanismo de formação. O tártaro ele deve ser removido, ela vai no dentista, ele remove ali com um aparelho específico para evitar ali a formação. Essa pasta, ela vai ajudar a reduzir, entendeu? Por quê? Porque o tártaro ele vai ficando mais poroso. Se usar ela da forma correta, quando o dentista for realizar essa remoção, ele vai conseguir, porque vai ficar poroso. Já tentou? Não, nem tente. Pensar que ao grudar aqui não há pasta de dente depois. Tem que ser feito só conforme aqui, ó, a imagem que eu compartilhei com vocês. Mas a pasta antitártaro, ela auxilia e muito. Ok. Dando continuidade, se um dos cuidados que eu falei lá, perguntei lá no início da aula, quais os cuidados da higiene bucal? Escovação de dentes. Então, a professora já explicou ali o básico, as 3 principais pastas mais vendidas dentro da farmácia, que é com anticárie, que tem presença de flúor, antiplaca e ainda a antitártaro, ok? Agora, complementação, escovou os dentes, enxaguante bucal. Mas vou abrir um adendo aqui agora, ó. Não deve conter álcool. Por quê? Como assim? Porque aquela ardência e o ressecamento que dá na boca, todo mundo acha que tudo que é de álcool é melhor. E na verdade não é assim que funciona. A nossa boca é uma mucosa. E essa mucosa, ela deve ser utilizada álcool na composição do enxaguante bucal se o seu dentista recomendou isso para você. Não porque assim, tudo que tem álcool mata bactéria. Se mata bactéria, eu vou enxaguar. Ou então acordou atrasado lá, joga um enxaguante bucal. Pronto, depois você escova os dentes. Não, enxaguante bucal não substitui escovação, tá? Por quê? Ele ajuda a remover bactérias onde, de repente, a escova de dente não vai conseguir. Entenderam bem isso? Então, para se realizar uma boa higienização bucal, escovação, fio dental e ainda para complementar ali o enxaguante. Então, já que a professora falou de enxaguante, o que é interessante ser observado no enxaguante bucal? E o uso diário dele realmente ajuda a evitar vários problemas, desde cárie, formação de placa bacteriana, mau hálito, gengivite. Alguns produtos, eles podem ter até uma dose alta. O interessante é não ingerir, tá? Enxagou, jogou fora. Há produtos que contêm álcool e outros não. Então, o que a professora orientou aqui é você não utilizar. Depois eu vou dizer o porquê. Porque o uso prolongado deles, e que pode acontecer com álcool na formação, ele agride. Se ele está agredindo, ele vai causando escamação. Vai afetar até no seu paladar. Ou seja, as papilas linguais, a papila gustativa, que é o que você sente o sabor da alimentação, usar muito enxaguante bucal com presença de álcool interfere no seu paladar, interferindo assim na função também até mesmo da coloração do seu dente. E às vezes você acha, quanto mais enxaguante, mais branquinho ele vai ficar. A matemática não é mais ou menos assim nesse caso, tá? Então, quais são os tipos de enxaguante bucal que existe? Existem diversos. Eu trouxe aqui, vamos compartilhar com vocês, os mais comuns. Quais são os mais comuns? São antissépticos, que eles têm dentro dele o quê? Tensoativo. Vocês lembram lá o que é o tensoativo? Quando a professora falou lá na segunda aula sobre o que contém ali dentro de um produto cosmético, o tensoativo é ele que tem uma ação de detergente. É ele que ajuda ali a estar eliminando as bactérias. Então, o mecanismo de ação desse tipo de enxaguante, ele desorganiza ali a membrana celular da bactéria. Ou seja, ele ajuda a ela não se proliferar. Mas a eliminação total dela vem através da escovação. Por isso que eu falei que um é complemento do outro. Existe um outro tipo de enxaguante que ele chama-se, desculpa, tem na composição dele, digluconato de clorexidina.
Tudo que clorexidine quer dizer que ele é antisséptico. Então, ele tem a ação dele, que ele é antifúngica. O que ele vai fazer? Tanto bactéria quanto fungo. Então, existem bactérias que são gram-positivos e existem bactérias que são gram-negativos. Por isso que antibióticos, existe a diferença de antibiótico. Existe o bacterioscópico e o bactericida. Assim também, existe um enxaguante bucal específico que elimina tudo quanto é tipo de bactéria que pode entrar ali, tanto gram-positivo quanto gram-negativo, tá? Resumindo, o que é importante nesse produto? Ele deve ser orientado, ele deve ser usado com acompanhamento do dentista. Né, assim, ó, vou lá na farmácia, chega e fala assim, ó, ai, ô Ludmila, vende aí pra mim um enxaguante bucal assim, porque a professora falou que na aula esse é o melhor. Ele é muito bom, sim. Porém, ele pode causar manchas no dente, entendeu? Ele também, assim como o outro, ele altera a parte gustativa, ali, ó, a papila gustativa, alterando o paladar do dente, que a gente começa a não sentir sabor no alimento. Então, arrumar uma coisa e estragar outra, não pode ser usado assim, porque não tem que ter prescrição médica, não tem que ter prescrição do dentista. Não é porque não tem que ter prescrição do dentista, não quer dizer que não tem acompanhamento, entendeu? O que mais que contém ali dentro do enxaguante bucal? Óleos essenciais, alguns são à base de eucalipto, timol, saliciliato de metila, mentol. A ação desses óleos, segundo os fabricantes, eles garantem que destrói o quê? É esses produtos que fazem a diferença lá na composição, que ajuda a destruir a bactéria. O triclosan, ele também, ele é um agente que é contra bactérias também, gram-negativas como as positivas. O que ele faz? Tanto bolor quanto fungo. Você fala, professora, há possibilidade da pessoa ter bolor e fungo na boca? Sim. Por isso que, antes, tem casos, vou dar um exemplo de pacientes acamados. Não é porque o paciente está acamado, não quer dizer que ele não precise de realizar higienização na boca. Tem que ser feito higiene oral também. Por quê? Justamente por isso. De repente, esse paciente está com uma sonda, está recebendo alimentação ou direto do estômago, ou através do gastro, que é um tipo de sonda que é colocado aqui, chama GTT, é colocado direto no estômago. Não é porque ele não está passando pela boca que não tem que ser feita higienização oral, tem sim. Então, e flúor? É o outro componente que tem dentro do enxaguante bucal. Guarde bem. O que o flúor faz? É como eu falei anteriormente. Ele penetra no dente e ajuda a controlar o pH da boca. Ele contribui principalmente na fase que é para cuidar ali do esmalte. Então, o esmalte do nosso dente, você vê que quem toma muito café, bebe muito refrigerante de cor escura, o dente vai se amarelando. Condimentos também, tipo coloral, condimentos prontos, eu não posso falar caldos em geral. Então, assim, esses condimentos, eles costumam manchar o dente. Então, quem faz clareamento, os dentistas sempre recomendam, né? Não usar ou evitar. Por quê? Porque, assim, me lembrei. Eu ia falar uma coisa para vocês. Cuidado com tudo que vocês veem na internet. Sabe a história de é fake ou é fato? Então, assim, ó, tem algumas pessoas que têm por mania de ver lá na internet e ficar utilizando bicarbonato para poder limpar os dentes. O bicarbonato, realmente, ele é fantástico para diversas... Se você ler a respeito dele, com muito carinho, depois releia sobre quais são as funções. Porém, usar bicarbonato para ficar clareando os dentes em casa, existe um agravante muito grande. Por quê? O bicarbonato, ele serve como se fosse uma abrasiva, como se fosse um esfoliante. Excesso de esfoliante nos dentes, sabe o que vai começar a acontecer? Arranha ele e faz com que possa ter dor. E aí desprotege, retira o esmalte. Tudo aquilo que a pasta de dente e o flúor, eu falei que ele ajuda ali fazendo o quê? Contribui para reparar o esmalte na fase de cárie, enfim. O bicarbonato vem, no dia fica bonito, só que é como se você pegasse uma madeira que tivesse com um impermeabilizante, você ficasse pegando ali uma faca e arranhando. Esse excesso de arranhar fica na hora mais clarinho, porém prejudica. Para fazer esse tipo de experimento, alguma coisa assim, é importante ter orientação do seu dentista, tá bom? Guardaram bem isso daí? Olha só.
A escova, como eu mencionei anteriormente, a escova de dente, o saudável que seja trocada ali a cada 3 meses. Que tipo de escova é a melhor? Não marca, mas a que melhor se adaptar ao quê? Tem pessoas que têm gengiva sensível. Você vai usar uma escova dura, você vai ficar machucando ali, vai sangrar. Você compra tem pessoas que tem ali, não tem problema na gengiva, compra uma escova muito mole, não vai escovar os dentes, não vai tirar a limpeza. Então vai ser muito de acordo com a sua necessidade. Eu recomendo cerdas médias, porque existe macia, média e dura. Média, na dúvida, não sabe o que comprar? Usa a média, tá? Que mais? Existem doenças na nossa boca. Principais problemas associados à boca, o quê? Infecção. Cárie dentária, o que é? É a infecção dos dentes. É causada por bactérias, vão se formando, vai ficando ali placa dura, vai sendo cada vez mais difícil de ser removida. E nem daqui a pouco está aqui, ó, conforme a imagem. Ela vai se alimentando. Essas placas de bactéria, aos poucos, vai perfurando o dente, vai causando primeiro desconforto. Daqui a pouco, dor, e chega nas partes mais profundas do dente, deixa de ser algo somente estético e passa a ser algo de problema a ser tratado com um profissional. Tem que ir lá, tem que remover. Tem casos que tem que se deixar muito tempo, tem que fazer até o canal. O canal nada mais é que o quê? Deixou muito tempo ali passando do que tinha que ser, se fosse tratado inicialmente, prevenido, não precisava chegar ao canal. Joia, qual outra doença ainda causada na nossa região da nossa boca? A gengivite. Então, a inflamação da gengiva devido a esse acúmulo da placa bacteriana vai fazendo o quê? As toxinas da bactéria, esse excesso de comida é prato cheio. E ainda, ela vai lá e vai liberando toxina. Essa toxina vai causando inflamação, que vai penetrando cada vez mais o quê? Para dentro. Quais os sinais que a pessoa está com gengivite? Começa a inchar demais, dor vermelhidão, sangramento, vai dando retração. Além dessa retração, mau hálito e gosto ruim na boca. Já que eu estava falando anteriormente da escova e agora a gente está falando da gengivite, lembrando bem que para uma boa higienização bucal é dente, gengiva e língua. Se tem algumas escovas, que se você observar, atrás delas, se você ainda não observou, tem ondulações, assim, igual aqueles sinaizinhos de braille, sabe? Tem assim, esses sinaizinhos, tem um nome correto que eu não consigo me lembrar agora para falar para vocês. Mas essas ondulações ali que tem atrás, justamente é para poder higienizar a língua, virar a escova e higienizar a língua. Quem tem dificuldade, vamos supor, tem um cliente lá que tem mal de Parkinson, você pode orientar ele a comprar uma escova elétrica. Na farmácia onde você atua tem a compra de uma escova elétrica. É uma ótima opção se ele não consegue ele, fazer o ato, porque da escova elétrica ele vai segurar, ok? E isso o cuidador auxilia ele também, ou alguém da família bem orientado, ele auxilia ele. Outra doença ali que surge muito comum e que eu falei dela no começo da aula. Lembra lá que eu falei do furto? Tudo que é demais pode nos prejudicar? Então, lá na infância, se usa-se o quê? Você vê que tem diferença de pasta dental de adulto para criança? É justamente isso. A pasta dental da criança tem o flúor recomendado para criança. Então, essas manchas brancas que vão se formando, essas manchas branquiçadas aqui, elas aparecem no dente geralmente de uma forma simétrica, ó. Um pedacinho aqui, outra lá, quadrada, redonda. Então, as complicações que ocorrem por essa ingestão excessiva ali, crônica de flúor, durante a formação dos primeiros anos, geralmente entre 0 a 12 anos, é a fase que os dentes estão perdendo ali os últimos dentes. Eu coloquei 12 anos, mas a maioria das crianças com 10 anos hoje em dia já perdeu, trocou todos os dentinhos, tá? Então, a fluorose, ela é causada por causa disso, o excesso do flúor. Então, tudo que é demais, então, tem que ser o quê? Moderado. Evite, se você puder, que seu filho, oriente isso para o seu cliente, que a criança tenha pasta de dente que é recomendado para ele. Não é só por causa do sabor, é por causa do flúor também, tá bom? Então, seguindo lá, eu disse que ia trazer uma novidade, uma coisa muito interessante para você guardar aí no coração. É a respeito do enxaguante bucal com álcool. Ele pode causar câncer? Então, eu realizo essa pergunta para você e vou perguntar novamente lá na atividade.
O enxaguante bucal com álcool pode causar câncer? A resposta é sim. O uso de enxaguante bucal no Brasil cresceu, olha, de 92 a 2007, sim, olha, simbolicamente. Por quê? Porque a Associação Brasileira de Higiene Pessoal e Perfumaria e Cosmética fez um levantamento, para você ter uma ideia, de 2002 a 2007, isso aumentou assim 190%. E a cada vez mais as pessoas vêm aderindo, entendendo que a prevenção é o melhor remédio. Então, os cientistas, eles começaram a fazer o quê? A buscar evidências. Porque nesse mesmo tempo que aumentou tanto essa venda de enxaguante bucal com álcool, começou-se a aumentar muito o índice de câncer, pessoas com câncer de boca. E aí foram realizar. E teve estudos publicados pela revista, pelo jornal, desde lá da Austrália, não só aqui no Brasil, não. Lá na Austrália começou essas pesquisas. Houve uma associação australiana que fez isso e um professor que ele falou, não, peraí, o álcool está presente ali. Será que essa reação, esse câncer foi desencadeado de alguma forma por causa dessa substância que está ali dentro do álcool? Será que é isso que é o problema ali do surgimento do câncer? Então, através dessa pesquisa, então, entendeu-se que é isso. Os oncologistas, vamos supor aqui, ó, vamos trazer isso aqui agora para o Brasil. O Dr. Luiz Paulo, ele é diretor do Departamento de Cirurgia, Cabeça e Pescoço de São Paulo, Hospital AC Camargo. O que ele entendeu? Que o problema é usar diariamente esse produto. Não dá tempo da célula da boca. Você vê que a hora que você passa o enxaguante dá até um ruim assim. Então, quer ver uma coisa assim que é fatal? O uso do enxaguante bucal com álcool e ainda estão estudando aí sobre o aparecimento, associando ele ao cigarro, ao maior risco, entendeu? Então, os enxaguantes bucais, eles devem ter moderação. Tem que ser, com álcool tem que ter acompanhamento com dentista, não é porque ele faz bem. Ó, vou dar um exemplo aqui. Existe um que ele chama fluoretado. O que são os fluoretados? Na composição dele tem um alto índice de flúor. Aí você vai, usa, e o cliente vai dar para o filhinho dele. Isso não é saudável, tá? Então, eles são usados para prevenir cárie. Ele diminui a sensibilidade. Ou seja, sem álcool. Os antimicrobianos, eles apresentam na sua composição substâncias que inibem a instalação dessa proliferação de bactérias. Ou seja, o que acontece ali? Exposição pré- e pós-operatória. Esse daqui ele é recomendado quando o paciente faz uma cirurgia. Então, interessantes muito essas informações que a professora passou, não é? Hoje falamos sobre saúde bucal. Próxima aula, sobre o que nós vamos falar? Nós vamos dar continuidade falando a respeito da maquiagem. O que é importante conter dentro de uma maquiagem? Porque dentro da farmácia não se vende só perfumarias, tem a parte ali também da beleza, né? E qual é a melhor maquiagem para indicar para o nosso cliente? Qual o componente que está ali dentro? Hoje você aprendeu sobre enxaguante bucal. Na próxima aula nós vamos dar continuidade falando do quê? O ingrediente da maquiagem. Qual é a melhor? Como é que ela está vencida? Como que se faz para manter essa maquiagem não sendo prejudicial à saúde? Vou estar aguardando vocês, viu? Eu vou encerrar essa aula dizendo o seguinte: não tenha medo da vida, tenha medo de não vivê-la. Arrisque, faça o que for necessário e viva. Viver é bom. Tem pessoas que correm, elas desejam poder ter mais um dia de vida. Nós temos. Vamos aprender, então, a agradecer a Deus e viver com qualidade, ok? Eu vou interromper o compartilhamento de tela, desejando a vocês um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Se mesmo depois de assistir a aula ainda ficou com alguma dúvida, assistiu ali, preencha a atividade, aproveita que acabou de assistir, fica fresquinho na mente, envia para a professora lá no grupo que eu esclareço quaisquer dúvidas, ok? Um grande beijo, aguardo vocês quando? Sábado, nesse mesmo horário,